Olá, alunos! Seja bem-vindo a esta aula dos estudos continuados em matemática. O tema da aula de hoje é porcentagem. Bom, eu sou a professora Alessandra, em conjunto com a professora Débora, nós vamos tratar a respeito de o que é a porcentagem, onde ela se aplica, em que situações nós podemos utilizar esse conceito para interpretar fenômenos, interpretar situações que estão presentes no nosso dia a dia. Nós vamos ter agora a apresentação no quadro do endereço do Skype para aqueles que estiverem utilizando então essa mediação. Não se esqueça que esse endereço também é para o envio das listas de presença para a professora Camila e o envio também das dúvidas ao longo da aula e também as contribuições das atividades propostas durante toda essa aula. Bom, então, para dar início, eu gostaria de comentar sobre a minha formação. Eu tenho graduação em licenciatura e bacharelado em matemática, com especialização em educação matemática e o mestrado em matemática aplicada e computacional. E agora eu passo a palavra à professora Débora. Olá a todos, sejam bem-vindos. Sou a professora Débora Kirneve. Eu também sou licenciada em matemática, sou mestre e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. E nós viemos hoje tratar dessa temática de porcentagem. Para atingir os objetivos das aulas, eu destaco o seguinte ponto, acompanhe. Nós iremos, no decorrer das nossas atividades, conceituar porcentagens. Então, nós vamos primeiramente apresentar uma série de situações, problemas e expor para chegar a esse conceito. Posteriormente, nós vamos aplicar as porcentagens em diferentes contextos. Então, nós teremos uma série de problemas para serem resolvidos e, a partir disso, nós vamos aprofundar como se faz os diferentes cálculos envolvendo porcentagem. Na nossa introdução ao conteúdo, nós vamos ver uma nota histórica. Acompanhe no slide. Desde o Império Romano, cerca de 27 a.C. a 476 d.C., já se aplicavam porcentagens. O imperador Augusto, no período de 27 a.C. e 14 d.C., colocava uma taxa de 1/100 sobre os negócios realizados em leilões. Então, essa aplicação de taxa já se caracterizava como um cálculo de porcentagem, não com as notações que nós temos atualmente. Hoje em dia, nós utilizamos a porcentagem e nessa utilização adota-se este símbolo que nós lemos porcento. Então, veja que porcentagens, ela esteve presente aí no desenvolvimento da matemática como um todo, desde os períodos antigos até a nossa atualidade. Diante deste cenário, nós levantamos uma questão de reflexão, acompanhe. Como aplicamos as porcentagens? Então, reflitam um momento sobre essa questão. Nós já vamos dar continuidade. Em diversas situações do cotidiano, nós nos deparamos com porcentagens, seja no momento de efetuar uma compra, de efetuar um pagamento. Então, diversos cálculos que são realizados nessas situações envolvem a porcentagem. E muitas das frases com as quais nós nos deparamos também envolvem algum tipo de porcentagem, principalmente voltada à área financeira. Então, vamos agora interpretar algumas situações corriqueiras, situações do nosso dia a dia, nas quais nós temos a presença da porcentagem. Então, vamos ao quadro.
Uma frase comum que nós temos é: o preço da gasolina teve um aumento. E aqui no caso um aumento de 10%. Então o que seria esse 10%? Pensando no significado na representação da porcentagem, 10% corresponde a uma razão 10 em 100. Então 10 partes em um total de 100 partes. Então o 10% corresponde a essa razão onde o denominador da fração é igual a 100. E essa razão está presente em outros valores de porcentagem. Por exemplo, os juros da poupança está em 0,49%. Então, esse 0,49% corresponde a 0,49 por 100. 0,49 dividido por 100. À vista, tem-se 12% de desconto. Então, os 12% correspondem a 12 dividido em 100. Se nós estamos considerando 100 como sendo o valor total, 12 partes desse total de 100 vai corresponder a esse desconto. Nós podemos ter os descontos, mas podemos ter os acréscimos, também representados por porcentagem. Então, a prazo tem-se 7% de acréscimo. Então, o 7% corresponde a essa razão, 7 em 100 partes. Então, de um total de 100, 7 dessas partes vai corresponder, então, ao acréscimo. Nós vamos ter o total, 100%, mais esses 7%. O atraso da fatura implica em um acréscimo de 5% de juros. A mesma situação. Então, se trata de 5%, é uma razão 5 em 100. Então, 5 dividido por 100. Pensando agora em uma porcentagem qualquer, em um valor qualquer, a porcentagem corresponde então a uma razão cujo denominador é igual a 100. Se nós temos essa razão K dividido por 100, ela vai corresponder a um total de K por cento. Então, é um valor, um determinado número real por cento. Então, sempre que nós estivermos investigando as porcentagens, nós vamos pensar um valor em uma razão para 100. Então, se eu tenho 5%, eu tenho 5 dividido por 100. Então, num total de 100 partes, eu vou tomar 5 e avaliar, então, se vai ser um aumento, se vai ser, então, uma redução no valor. Então, muitas vezes nós temos essas palavras associadas. Um determinado valor de porcentagem de desconto ou de acréscimo. Essas são as situações mais comuns, em que nós conseguimos avaliar o todo e avaliar partes desse todo, pensando ou no acréscimo ou então numa redução. Vamos retornar ao quadro e verificar outros termos que também referem-se a porcentagens. Então, as porcentagens podem ser chamadas de razões centesimais ou então de percentuais. O termo razão centesimal já nos leva à definição de porcentagem. É uma razão onde o denominador é 100. E a nossa representação atual, que é com o símbolo no qual nós lemos porcento. Então, é ele que vai representar que nós estamos trabalhando com uma divisão em que o denominador dessa divisão é igual a 100. Quais seriam agora outros tipos de representações? A professora Débora vai nos apresentar. Bem, nós podemos lidar com problemas que nós temos a fração associada, uma representação gráfica associada ou ainda o decimal associado à porcentagem. Então, para nós entendermos a aplicação dessas notações, nós vamos explorar um exemplo. Acompanhe no slide. Então, eu tenho aqui uma imagem. Essa imagem, eu tenho o total de 10 unidades. Então, eu penso na quantidade do todo. E eu tenho uma parte rachurada. Essa parte rachurada é a que nós vamos tratar na questão. Então, analisando a imagem, eu vou destacar aqui as rachuras. Então, eu tenho rachurado 7 unidades. Bom, a partir disso, nós temos a seguinte questão.
qual a fração, o valor decimal, a porcentagem da área rachurada. Bem, na interpretação da fração, nós temos que pensar que no numerador eu vou indicar as partes que estão indicadas, no caso, 7 partes rachuradas. No denominador, que seria a parte de baixo, eu vou indicar o total, então eu tenho 10 unidades. Nós vimos anteriormente que as porcentagens nós temos uma razão centesimal. Então, se o nosso objetivo é associar isso com porcentagem, eu tenho que pensar na forma equivalente dessa fração, que estaria com o denominador 100, ou seja, na representação centesimal. Para que isso aconteça, eu tenho que multiplicar meu denominador e meu numerador por 10. Então, eu vou obter 70 sobre 100. Já na parte decimal, eu tenho que pensar que 7 partes de 10 corresponde a 0,7 décimos. Isso é representado em decimal. A primeira casa depois da vírgula são os décimos, a segunda são os centésimos. Como nós temos que tratar da porcentagem, eu tenho que considerar até a segunda casa pós-vírgula. Então, eu vou indicar 0,70 centésimo. Agora que nós já temos as duas representações, seja a fração, seja a decimal, e ambas estão na representação centesimal, eu consigo associar em qualquer uma das formas com a porcentagem. Por quê? 70 sobre 100 no primeiro exemplo corresponde a 70%. Então, a fração eu consigo associar direto com a porcentagem 70%. 0,70 centésimos no segundo exemplo também é possível associar com a porcentagem. Então, nós temos aqui 3 representações distintas que estão associadas à mesma imagem, à mesma representação gráfica, e elas têm essa equivalência entre si. Então, nós, em determinados momentos, vamos transformar uma notação em porcentagem em decimal, se for conveniente, ou vamos transformar em fração. Nas aplicações de resoluções de problemas, nós precisamos utilizar uma dessas duas, a fração ou decimal, na solução do problema. Então, é por isso que é importante entender essa mudança de representação. Agora, para nós darmos continuidade, nós vamos resolver a seguinte atividade, acompanhe. Você vai analisar a imagem, que também tem uma parte rachurada, e você vai escrever a fração, o número decimal e a porcentagem associada a essa parte rachurada. A seguir, nós retornamos para discutir a atividade proposta.
Agradecemos as contribuições. Então, o nosso objetivo é avaliar a representação que foi apresentada, a parte geométrica, e associar aquela subdivisão com as representações em decimal, em porcentagem e fracionária. Então, nós temos 4 décimos, 0,4 ou 40%. Então, vamos conferir como obter cada um desses resultados partindo da representação que foi apresentada. Então, vamos ao quadro. Nós temos, então, uma região que foi dividida em 10 partes, em 10 retângulos, todos de mesmo tamanho. Então, se nós formos pensar no todo, corresponde a 10 unidades, se eu tomar cada um dos retângulos como sendo uma unidade. Se nós estamos pensando na parte hachurada, na parte destacada da figura, então essa região corresponde a 1, 2, 3, 4 retângulos. Então, há 4 partes dentro desse total de 10 retângulos. Então, se eu quero a representação fracionária, eu tenho as partes, que seriam 4 dividido pelo total, que é igual a 10. Se fosse a representação em decimal, 4 dividido por 10, então 0,4. Agora, pensando na construção da porcentagem partindo das duas representações. Lembrando que a porcentagem é sempre uma fração onde o denominador é igual a 100. Então, para converter 4 décimos, 4 dividido por 10, em uma fração onde o denominador é 100, eu preciso multiplicar o denominador e o numerador por 10, para manter uma fração equivalente. 4 vezes 10 é igual a 40, e 10 vezes 10 igual a 100. 40 dividido por 100, então 40 por 100, que gera a porcentagem, então de 40%. Ou pensando no número decimal, nós temos 0,4 décimos. A representação da porcentagem é em relação a centésimos. Então, eu vou ter 0,40, completando assim a casa de décimos e dos centésimos. 0,40 centésimos também corresponde aos 40%. Então, essas são as representações que nós temos para a porcentagem. Então, nós podemos tanto utilizar a representação enquanto porcentagem, utilizando a notação usual, quanto a fracionária e a decimal, empregadas muitas vezes nos cálculos que nós realizamos das porcentagens de determinados valores. Um caso muito usual que nós temos principalmente é a representação decimal. Então, muitas vezes nós trabalhamos com as porcentagens na forma decimal. Por isso que agora o nosso objetivo é explorar mais especificamente esse tipo de representação. Como que eu converto a representação decimal na representação em porcentagem, trabalhando também com a ideia da fração. Então, como que eu utilizo todos esses recursos na conversão de um decimal qualquer em uma porcentagem? Então, vamos ao quadro avaliar alguns exemplos. Então, nós precisamos converter cada um dos números que está apresentado na sua representação decimal na forma de porcentagem. Sempre lembrando que a porcentagem é uma razão de denominador 100. A primeira ideia vai ser converter esses números em números inteiros. Então, convertendo em uma fração onde tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros. E sempre esse denominador sendo um múltiplo de 10. Nós vamos pensar da seguinte forma. Então, nós temos 14,3, 14 inteiros e 3 décimos. Se eu quero converter esse número em uma razão onde o numerador é um número inteiro, eu posso representá-lo como 143 dividido por 10. Assim, o 14,3 se torna nessa razão onde numerador e denominador são números inteiros. Agora, nós queremos converter em porcentagem, então precisa ser uma razão de denominador 100. Se eu tenho o denominador, nesse caso 10, para obter 100, eu precisaria multiplicar por 10. Mantendo a fração equivalente, eu multiplico o numerador e o denominador por 10. 143 vezes 10 resulta em 1.430. 10 vezes 10 resulta em 100.
Então, agora eu tenho uma razão centesimal, então uma divisão por 100. E assim, eu determino que esse valor vai corresponder a 1.430%. Então, 14,3 na sua representação decimal, em porcentagem, indica 1.430%. Agora, o 0,016. Então, nós podemos pensar também nessa conversão. Eu tenho a casa dos décimos, centésimos e milésimos. Então, esse número pode ser interpretado como 16 milésimos. É a representação de 16 dividido por 1.000. Só que eu não quero uma razão com denominador 1.000, eu quero uma razão com denominador 100. Para obter essa fração equivalente, eu preciso dividir o numerador e o denominador por 10. 16 dividido por 10 resulta em 1,6. 1.000 dividido por 10 resulta em 100. 1,6 por 100, ou então 1,6%. Então, eu posso trabalhar com essas diferentes representações associadas entre si, de modo a converter uma representação decimal em uma representação de porcentagem, ou uma representação fracionária em uma representação de porcentagem. E nós podemos efetuar esses cálculos também utilizando a calculadora. Nós vamos pensar no procedimento inverso. Nós tínhamos 14,3 e nós obtivemos 1.430%. Então, como que nós retornamos da porcentagem para o decimal? Então, vamos acompanhar na câmera de documentos esse fato. Na calculadora, se eu tenho 1.430%, eu tenho 1.430 por 100. Então, eu vou dividir por 100. O que vai resultar no 14,3. Se fosse o 1,6%, então 1,6%. Se é por 100, eu divido por 100. E assim eu obtenho 0,016. Então, essas conversões podem ser realizadas utilizando como auxílio a calculadora. Inclusive, os cálculos das porcentagens também podem ser realizados com a utilização desse recurso. Então, sempre que for necessário identificar algum tipo de porcentagem, eu posso recorrer à calculadora, mas desde que eu tenha em mente que a definição da porcentagem é dada dessa forma. Eu vou ter uma razão de algum número dividido por 100. Sempre o denominador 100. E com isso nós conseguimos uma facilidade maior na conversão de uma representação para outra. Então, mais do que saber converter essas notações, essas representações, o objetivo é que nós consigamos interpretar em cada uma das situações essas diferentes representações. Eu posso me deparar com a porcentagem, mas eu posso me deparar com uma representação decimal. Por isso que eu preciso conhecer as formas de se converter uma representação na outra e conseguir aplicar nas mais diversas situações. Então, para explorar um pouco mais essas conversões, nós temos uma atividade. Então, acompanhe no quadro. O objetivo agora é converter esses 3 números, sendo expressos na representação decimal, para a porcentagem. Então, que recurso nós podemos utilizar? Que tipo de razão estaria associada em cada um dos casos? Então, reflita sobre essa atividade, proponha a sua solução e logo na sequência discutiremos sobre ela.
nós vamos dar continuidade e retomar a atividade. Vamos ao slide? Nós temos aqui que escrever cada um dos números a seguir na forma de porcentagem. Como a professora Alessandra colocou anteriormente, o nosso objetivo é representar na forma centesimal. Se nós analisarmos aqui o nosso valor, o item A indica 0,276 milésimos. Quando nós vamos pensar num raciocínio para gerar a fração centesimal, nós podemos pensar que número dividido por 100 resultaria nesse valor. Então, para obter isso de uma forma mais direta, sem ter que fazer a simplificação das frações, eu posso considerar as duas casas depois da vírgula. Se eu fizer esta consideração, então eu obtenho o valor 27,6 sobre 100. Fazendo deste modo, eu já obtenho, sem a necessidade de simplificar a fração, o valor que vai corresponder à porcentagem. Esse raciocínio agiliza essa conversão para porcentagem. Então, o valor que eu tenho anteriormente de 276 milésimos corresponde a 27,6%. Se nós aplicarmos o mesmo raciocínio no item B, eu tenho que pensar qual número dividido por 100 que resulta em 2 inteiros e 203 milésimos. Eu adoto as duas casas depois da vírgula como referência para indicar a minha parte que vai ser colocada sobre o denominador 100. Então, eu vou ter 220,3 sobre 100. E isso vai resultar em 220,3%. No último item, se nós fizermos de modo similar aos anteriores, então eu tenho que considerar as duas casas pós a vírgula. Então, eu tenho 1 inteiro e 405 milésimos e na representação, na forma de fração, eu tenho que indicar 140,5 sobre 100. E isso representa 140,5%. Por que nós fizemos deste modo? Quando nós vamos lidar com a conversão, se nós compreendermos esse processo de utilizar as duas casas após a vírgula, se eu desloco a vírgula, essas duas casas, e faço a divisão por 100, eu tenho uma representação equivalente. Então, eu consigo utilizar esse processo para representar em porcentagem. Nós vamos fazer a verificação na Câmara de Documentos. Acompanhe. Na Câmara de Documentos, nós vamos utilizar a calculadora e nós tínhamos a representação de 27,6 por 100, que seria a indicação na porcentagem. Quando eu faço essa representação, eu volto no valor inicial de 276 milésimos, ou 0,276. No outro item, nós tínhamos a indicação de 220,3 dividido por 100. Quando eu faço essa operação, eu retorno no 2 inteiros e 203 milésimos. E no último item, nós tínhamos 140,5 dividido por 100, ou 140,5%. E isso resulta no 1 inteiro e 405 milésimos. Ou seja, nós adotamos um outro modo de representar sem a necessidade da simplificação da fração e que também promove um resultado equivalente da parte decimal com a parte representada em porcentagem. Agora que nós já conhecemos as diferentes formas de representação e também a questão das conversões de unidades, nós vamos tratar de situações problemas. Então, nosso próximo tópico é a solução de alguns exemplos e a partir disso nós vamos trabalhar com o cálculo de porcentagens. No primeiro problema, nós temos o seguinte: em um campeonato,
um time já disputou 30 pontos e ganhou 60% deles. Quantos pontos esse time ganhou? Na solução desta situação, nós temos que analisar qual seria o total e qual seria o cálculo que nós temos que desenvolver. Então, o 30 pontos que nós temos no enunciado, ele vai corresponder ao 100%. Como que eu identifico isso? Qual é a parte do texto que fala isso? O time já disputou 30 pontos. Então, eu associo isto com o todo. E ele ganhou 60% deles. Então, é 60% de 30 pontos. Eu vou escrever essa expressão, 60% de 30. Quando eu tenho essa expressão, eu tenho que calcular 60% de um valor. E isso indica uma multiplicação. Então, eu entendo que eu tenho que representar os 60% ou em fração ou em decimal, porque a gente não utiliza para cálculo adotando o símbolo de porcentagem. E a partir dessa representação ou em fração ou em decimal, eu obtenho o valor que corresponde. Na representação fracionária, eu tenho que adotar 60 sobre 100, D indica uma multiplicação, 30. E eu posso fazer as simplificações. Então, 60 e o 100 eu posso dividir por 10, a numerador e o denominador, e simplificar. O 30 e o 10, que resultou da primeira simplificação, também posso simplificar. E fazendo a multiplicação, eu obtenho 6 vezes 3 igual a 18. Esse 18 corresponde aos 60% dos pontos. O outro modo de resolver isso é pensar na representação em decimal. 60% corresponde a 6 décimos. Então, eu poderia escrever 60 centésimos, mas a forma mais simples é 6 décimos. Se eu entendo isso, eu posso multiplicar 6 décimos por 30 e fazendo essa multiplicação, eu também obtenho o valor de 18. Então, veja, sempre que nós formos calcular uma porcentagem, eu tenho essas duas opções. Ou eu vou representar na forma de a porcentagem na forma fracionária, ou eu vou representar isso na forma decimal. Não é possível fazer esse cálculo de porcentagem utilizando o valor na sua forma inicial, que foi dada em porcentagem. Para nós explorarmos mais, nós vamos conhecer a próxima situação problema que a professora Alessandra vai dar continuidade. Então, o segundo problema também envolve um cálculo de porcentagem. Na promoção de uma loja, uma bicicleta que custa R$ 180 está sendo vendida com um desconto de 5%. Então, nesse contexto, por quanto ela está sendo vendida? Então, nós temos a situação inicial, que o preço da bicicleta seria R$ 180. Esse preço inicial corresponde, então, a 100%, ao valor total do preço da bicicleta. Só que ela não está sendo vendida em sua totalidade. Não está sendo mais utilizado o valor 180, e sim um valor com um desconto de 5%. Então, quer dizer que eu estou reduzindo o valor dessa bicicleta em 5%, ou em 5 por 100. 5 dividido por 100. Então, nós vamos ter que pensar agora nessa situação. Eu quero descobrir qual é esse novo valor, sabendo que ele é obtido do valor inicial com uma redução em 5% no preço. Então, nós podemos pensar de duas formas. Então, vamos ao quadro analisar o primeiro caso. Bom, se eu tenho que o preço total, os R$ 180, corresponde a 100%, e eu quero saber qual é esse novo valor, eu quero saber essa parte do preço, eu vou ter que calcular a diferença.
Então, eu tenho 100% com uma redução em 5%. O valor final, o valor pelo qual a bicicleta está sendo vendida, corresponde agora a 95% do valor inicial, porque eu tinha o 100% e eu dei um desconto de 5%. Então, uma redução em 5% no valor. Eu preciso calcular agora, não mais o 100%, mas sim 95% do preço da bicicleta, porque esse é um novo valor. 95% pode ser representado como 95 sobre 100, 95 dividido por 100, ou na representação decimal, 0,95, ou então 95 centésimos. Tanto em um caso quanto no outro, nós estamos trabalhando com 95% de 180, ou seja, é uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar 95 dividido por 100 pelo preço da bicicleta, o preço original, que seria os R$180. Se eu estou multiplicando 95 dividido por 100 vezes 180, pensando na fração, 180 é 180 dividido por 1. Quando nós multiplicamos frações, multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Como 180 e 100 são múltiplos de 10, nós podemos simplificar ambos os termos por 10. Então, 180 dividido por 10 resulta em 18, 100 dividido por 10 resulta em 10. Então, agora nós temos 95 dividido por 10 vezes 18. E isso resulta em 171. Trabalhando na forma decimal. Então, 95 centésimos vezes 180, calculando esse produto, nós vamos ter também 171. Isso quer dizer que o novo preço da bicicleta é R$171. Então, com o desconto de 5%, nós temos a redução de 180 para 171%. R$171. Então, essa é a primeira situação. Nós tínhamos o valor de 180, nós já trabalhamos com desconto, com essa redução em 5%. Então, ao invés de pensar em 100%, nós pensamos em 95%. Mas uma outra estratégia seria avaliar o todo e identificar qual é o desconto. Quanto que vale esse 5%? E depois subtrair esse valor do total. Então, vamos conferir essa segunda forma de se resolver o problema. Se eu tenho 100% como sendo os R$180, eu quero descobrir agora qual que seria o valor do desconto. Quanto que é 5% de 180? Lembrando que 5% é a razão centesimal, então 5 sobre 100, ou 5 centésimos, que corresponde a 0,05. Então, de qualquer uma dessas formas, multiplicando 5 dividido por 100 vezes 180, ou multiplicando 0,05 por 180, em ambos os casos, nós vamos obter que o desconto é igual a 9. Quer dizer que os 5% de R$180 corresponde a R$9. Calculando agora a diferença, 180 menos 9, nós vamos ter R$171, que é o novo valor. Por se tratar de um desconto, sempre nós trabalhamos com subtração. Se nós estivéssemos trabalhando com juros ou com acréscimo, nós calcularíamos esse valor e nós iríamos adicionar ao valor total. Então, as porcentagens, elas podem ser interpretadas dessas duas formas. Se eu tenho um desconto, eu vou ter uma redução. Se era 100%, eu vou subtrair, então, essa porcentagem. No nosso caso, por exemplo, era 95%. Ou eu penso em uma estratégia complementar. Se o desconto é 5%, eu encontro qual é esse valor
dentro do total. E depois eu trabalho com a diferença. O valor total desse bem, dessa mercadoria, menos aquele desconto. Então, tanto uma forma quanto a outra são possibilidades de se identificar descontos dentro de valores iniciais, dentro de valores totais. E pensando ainda a respeito dessa identificação de acréscimos ou descontos, nós temos uma nova atividade. Para o pagamento de uma fatura de energia elétrica em atraso, é cobrado 12% de multa sobre o valor da fatura. Qual é o valor a ser pago em atraso de uma fatura de R$ 360? Então, agora nós temos uma multa. Pensando em multa, então nós temos um aumento nesse valor. Qual que seria o valor final dessa fatura, sabendo que ela está sendo paga em atraso e considerando o juro que é aplicado sobre ela? Então, como que nós podemos resolver esse problema? Reflita por uns instantes a respeito dessa questão, envie as suas contribuições e, na sequência, nós discutiremos sobre esse problema.
nós tivemos algumas contribuições que chegaram ao resultado esperado para o problema. Algumas desses resultados nós vamos discutir retomando o slide. Acompanhe. Nós temos que, para o pagamento da fatura em atraso, é cobrado uma multa de 12%. O que significa isso? Que vai ser adicionado o total de 12% sobre o valor que tem a fatura no seu início, ou seja, tem R$360. Esse R$360 corresponde ao 100% inicial. Se é um acréscimo, o novo valor ele vai somar e vai corresponder a 12%. Nós temos duas possibilidades de resolver esse problema. Uma delas é calcular o quanto vale o 12% e somar isso ao valor inicial, que foi a contribuição que nós recebemos. E uma outra forma é de você calcular a porcentagem de acréscimo somado ao 100% e, posteriormente, você obter o resultado já total dessa fatura. Bem, nós vamos fazer as duas resoluções. Agora, no slide, nós vamos para a primeira delas. Acompanhe. Nós temos aqui, nós vamos considerar inicialmente o 12% mais o 100% do valor da fatura. Então, se isso é considerado, eu tenho lá 100% do total mais a multa, o acréscimo, o valor em atraso. Então, no total, eu tenho 112%. Esse 112%, ele corresponde ou a 112 sobre 100 ou a 1 inteiro e 12 centésimos. Então, são as duas formas que nós temos para a representação. Em qualquer um desses casos, então, eu tenho que aplicar o valor. Eu vou pegar na forma de fração, 112 sobre 100, e vou multiplicar pelo valor que eu tenho da fatura. Eu posso pegar também na forma em decimal, que é 1,12, e multiplicar pelo 360. Qualquer dessas duas operações, nós vamos obter o resultado de 403,2, que corresponde ao valor que nós temos com o acréscimo. A outra forma que nós temos de calcular é ver qual que vai ser o valor que representa o 12% e, a partir disso, adicionar o valor inicial de 360. Então, nós vamos agora para uma segunda forma de resolução e nós vamos ilustrar isso também no slide. Acompanhe. Se eu considerar a outra forma de resolução, então eu posso pensar em 12%, eu vou usar aqui a parte decimal, e eu multiplico isso por 360. Isso vai resultar em 43,20. E eu posso juntar esse valor com o valor inicial, que é o 360, mais o 43,20 ou 43,2. E isso também resulta no R$ 403,20, que seria o valor com a multa. Então, eu tenho aqui a primeira forma de resolução, na qual eu calculo o 112% e já me dá o valor total. E aqui eu tenho a segunda forma de resolução, que eu primeiro calculo o valor da multa e depois eu adiciono ao valor total. Bem,
nós podemos também utilizar a calculadora para calcular esse 12%, por exemplo, de uma forma direta. Então, vamos à Câmara de Documento explorar essa forma. Como nós tínhamos lá o valor de 360, eu tenho a função porcentagem. Então, eu tenho lá 360 vezes 12%. Então, isso resulta no 43,20. Interpreto que isso é o total de 12% e vou somar com o 360, que é o valor inicial. Deste modo, eu vou obter o mesmo valor que nós obtemos fazendo cálculo com a representação do 12% mais o valor de 360, que é 403,20. Então, nós vimos aqui diferentes representações, utilizando na resolução do problema, e nós exploramos também nessas formas de representações, seja em decimal, seja em porcentagem, a aplicação do acréscimo junto com o 100% e a aplicação da multa de uma forma separada, esse acréscimo de uma forma separada e somado com o valor total. Então, são duas possibilidades de resolução do mesmo problema. Agora, nós vamos explorar um outro tipo de exemplo que nós vamos aplicar as porcentagens de uma outra forma. Acompanhe no slide. Nós temos aqui que o gerente anunciou um desconto de 10% no valor dos ternos que vende em sua loja na primeira semana do mês de fevereiro. Então, num primeiro momento, oferece um desconto de 10%. No final do mês, optou por oferecer um novo desconto de 10%, fazendo com que o valor de venda dos ternos passasse para R$ 648. O preço inicial desse terno era superior ao preço final em. Então, para nós analisarmos as alternativas, nós temos que descobrir qual que é o valor inicial desse terno. Então, interpretando o problema, eu tenho um valor inicial, sobre esse valor inicial vai ser aplicado o primeiro desconto, que é de 10%, e isso vai resultar num novo valor. Sobre esse novo valor, eu vou aplicar novamente os 10%. Só que como esses valores são desconhecidos, eu não consigo trabalhar com o valor em reais, apenas com as porcentagens. Então, essa vai ser a nossa estratégia para descobrir o valor inicial desse terno. Acompanhe no slide. Para fazer, então, a resolução, a estratégia vai ser entender que o preço inicial corresponde a 100%. Só que esse preço inicial ele é desconhecido. Sofreu o primeiro desconto de 10%. Então, o novo preço, a partir disso, corresponde a 90% do valor inicial. Isso foi na primeira semana de fevereiro. Depois, no final do mês, vai sofrer um novo desconto. Esse novo desconto, então nós temos que entender o seguinte: eu vou aplicar 10% do valor que corresponde a 90%. Então, é 10% de 90%. Isso eu posso entender que eu tenho que fazer uma multiplicação de 10 sobre 100, que multiplica 90%. Então, eu tenho uma porcentagem de porcentagem. Posso simplificar o 10 sobre 100. E o resultado disso vai ser 9%. Então, a interpretação que eu tenho que ter é que no segundo desconto do valor inicial foi 9%. Então, agora eu tenho lá um desconto de 19%, 10 do primeiro e 9 do segundo. Então, eu vou obter mais 9% de desconto e isso resulta
em 81%. Então, essa é a primeira interpretação. A partir disso, então, primeira etapa concluída. Eu tenho que associar que 81% corresponde ao preço final, que é de 648. Eu quero descobrir qual que é o preço inicial, que é o 100% que nós iniciamos o problema. Esse valor é desconhecido, eu não sei quanto ele vale. Uma estratégia para nós encontrarmos isso é entender que as porcentagens, elas são proporcionais. Então, se nós aplicarmos aqui uma multiplicação e depois uma divisão pelo valor associado, fazer esse procedimento, eu consigo obter esse valor desconhecido. Então, qual que é o nosso cálculo que nós temos que fazer? 648 multiplicado por 100 dividido por 81. Fazendo essa operação, então eu vou obter o resultado de 800. Nós vamos confrontar agora esse resultado utilizando a calculadora para nós validarmos esse processo. Então, nós tínhamos um valor de R$800, sofreu 10% de desconto e resultou no novo valor, depois sofreu 10% de desconto novamente. Então, vamos fazer isso na calculadora, acompanhe. Nós chegamos ao resultado de 800. Uma estratégia para nós fazermos o cálculo é usar a representação decimal. Então, posso multiplicar, por exemplo, por 0,1. Então, os 10% vai ser R$80. Ou seja, no primeiro desconto, eu vou obter 800 menos 80, resulta em 720. Se eu agora descontar de novo 10%, então eu tenho que obter o novo valor. Outro modo de eu pensar também, se eu vou descontar 10%, isso corresponde a 90%. Então, eu posso multiplicar por 0,9. Só que usando essa estratégia, eu vou obter já o resultado. Então, ó, 648. Eu apliquei duas vezes a porcentagem. Descontei 10% e depois descontei 10%. Então, o valor inicial de R$800 é aquele que foi aplicado os descontos sucessivos. E a questão levantada é com relação à diferença entre o valor final e o valor inicial. Então, voltando ao slide, nós concluímos isso. Acompanhe. Então, eu tenho lá o valor de R$800 e eu vou descontar os 648 para saber a diferença. Então, isso resulta em 152. Então, respondendo aqui a nossa questão, então, qual é o preço inicial desse terno? E ele era de R$800 e agora esse valor era superior ao preço final em 152 reais. Então, para responder a nossa questão, nós chegamos a essa alternativa. Agora que nós já chegamos à conclusão desse problema, nós vamos aplicar outras situações nas quais nós vamos ver o cálculo da porcentagem. A professora Alessandra ela vai dar continuidade no próximo problema. Então, nesse próximo problema, nós também vamos ter que investigar porcentagens de determinados valores, mas aqui nós vamos trabalhar com a separação em dois grupos. Então, nós temos em um processo seletivo, se inscreveram 2.500 candidatos, dos quais 350 foram aprovados.
com base nisso, podemos concluir que então, todas as alternativas dizem respeito às porcentagens de candidatos, ou que foram aprovados, ou que reprovaram neste teste seletivo. Então, nós temos que pensar primeiro no conjunto total. Então, nós tínhamos 2.500 candidatos. Dentre esse grupo, 350 foram aprovados. Se 350 foram aprovados, então 2.500 menos 350 corresponde àquele total de candidatos que foram reprovados. Então, desses 100%, uma porcentagem foi reprovada e outra porcentagem foi aprovada. E quando nós somamos o total, nós retornamos ao 100%. Então, nesse caso, nós conseguimos particionar o todo em dois subconjuntos, um que diz respeito aos aprovados e outro aos reprovados. E no total, quando nós reunimos esses dois subconjuntos, nós retornamos ao 100%. Então, o nosso objetivo é investigar a porcentagem de candidatos aprovados e a porcentagem de candidatos reprovados e depois selecionar dentre as alternativas qual é a afirmação correta. Então, vamos retornar ao quadro e analisar esse problema. Então, dos 2.500 candidatos, 350 foram aprovados. Então, nós vamos analisar esse subconjunto, então essa parte, o conjunto formado pelos candidatos aprovados, que corresponde então ao total de 350. Eu sei que esses 2.500 candidatos corresponde ao grupo total, então corresponde a 100%. E eu sei que dentre os 3.500, 350 são os aprovados. Qual é a porcentagem de candidatos aprovados? Então, esse é o nosso questionamento. Então, como que nós podemos calcular? Semelhante à situação observada no problema anterior, nós podemos identificar da seguinte forma. Então, eu tenho o 100%, eu vou multiplicar por 350 e o resultado eu vou dividir pelo total, que são os 2.500 candidatos. Então, eu tenho o total de candidatos aprovados, eu vou multiplicar por 100 e vou dividir pela quantidade total de candidatos, que seria igual a 2.500. Nós podemos simplificar, dividir 100 por 100 e 2.500 por 100. Então, nós teríamos uma razão 350 dividido por 25, o que equivale a 14. Mas o que seria esse 14? Os 14% correspondente à quantidade de candidatos aprovados no conjunto total. Então, dentre os 2.500 candidatos. Então, quando nós tomamos os 350 candidatos, multiplicamos por 100 e dividimos por 2.500, nós já estamos calculando o total na forma de porcentagem. Então, essa multiplicação pelo 100, que seria 100%, já nos fornece ao final o valor de 14%. Se nós dividíssemos apenas 350 por 2.500, nós teríamos 0,14, ou 14 centésimos, o que também iria gerar os 14%. Então, essa multiplicação por 100 já nos vai fornecer o valor final em porcentagem. Bom, então, nós temos que os 350 aprovados correspondem a 14%. Agora, eu posso pensar nos candidatos que foram reprovados. E eu posso analisar de duas formas. Ou pela quantidade de candidatos, ou pelas porcentagens. Bom, se eu sei que o total é de 100%, e que ou o candidato foi aprovado ou ele foi reprovado, então dos 100%, 14 foram aprovados, 14%. Então, quando eu calculo 100 menos 14, eu obtenho 86%. Quer dizer que 86% dos candidatos neste teste seletivo foram reprovados. Ou uma outra forma seria pensar agora no total de candidatos. Então, se eu tinha aqui dos 2.500,
350 foram aprovados, 2.500 menos os 350 vai resultar em 2.150. Quer dizer que esses 2.150 candidatos, eles foram reprovados. E eu posso calcular de forma semelhante aos aprovados. Eu monto a relação de que os 2.500 referem-se então a 100%, e eu quero descobrir a porcentagem associada aos 2.150. Quando eu multiplico 100 por 2.150 e divido por 2.500, também gera um valor de 86%. Então, no caso, a resposta para esse problema, dentre aquelas alternativas, vai ser a alternativa A, que 86% dos candidatos reprovaram. Então, nessa situação, nós já temos uma partição do conjunto ou do grupo de todos os candidatos em duas situações distintas. Então, ou o candidato é aprovado ou é reprovado. Então, se eu já conheço a porcentagem dos aprovados, basta tomar 100% menos aquela porcentagem e eu já consigo obter qual vai ser a porcentagem daqueles que pertencem ao outro grupo, que no caso é o grupo dos reprovados. Então, a porcentagem pode ser utilizada nesses tipos de situações. Eu posso conhecer o total e calcular uma porcentagem, ou eu posso ter uma porcentagem e identificar um total. Então, são diversas relações que eu consigo construir a partir do conceito de porcentagem ou de razão centesimal. Então, ainda pensando nessa possibilidade de aplicar uma porcentagem na resolução de um problema, nós temos uma nova atividade. Então, acompanhe no quadro. Em um jogo de basquete, Nair fez 28 pontos, que correspondem a 40% dos pontos feitos por sua equipe. Quantos pontos fez a equipe de Nair? Então, como que nós resolvemos esse problema? Pensando no conceito de porcentagem. Então, resolva o problema, envie as suas contribuições, as suas dúvidas e logo na sequência daremos continuidade à nossa aula.
Bem, vamos dar continuidade e retomar então a situação problema. Vamos ao slide. Em um jogo de basquete, Nair fez 28 pontos, que corresponde a 40% dos pontos feitos por sua equipe. Quantos pontos fez a equipe de Nair? Nós temos que interpretar que está se buscando o total, é o 100%. Esse é o valor desconhecido. E nós temos a correspondência de 28 pontos que valem 40% desse total. Então, nós utilizamos essa relação e, a partir disso, nós conseguimos deduzir qual que é o valor do total de pontos dessa equipe. Então, eu estabeleço que 28 pontos equivalem a 40%. Isso foi uma informação do enunciado. O que eu quero descobrir é quanto corresponde o total de 100%. Então, esse é o valor desconhecido. Nós vimos que as porcentagens elas são diretamente proporcionais. Então, eu posso fazer essa associação. Ó. 28 multiplica pelo 100, a multiplicação é sempre cruzada. E o resultado disso eu posso dividir pelo 40. E isso vai resultar no total de pontos. Então, eu vou fazer essa multiplicação. 28 multiplicado por 100 dividido pelo 40. Eu posso simplificar o 100 e o 40, dá para dividir ambos por 10. E fazendo esse cálculo, eu vou obter, então, 70 pontos. Então, a interpretação disso é que a equipe como um todo, o 100% equivale a 70 pontos. Então, nós utilizamos ali essa relação de porcentagem para estabelecer, então, esse valor total. Agora, nós vamos dar continuidade e nós vamos discutir um outro assunto, o tratamento de informações e porcentagem. E, para isso, nós levantamos essa questão. Quais as contribuições das representações gráficas para o estudo das porcentagens? Para discutir essa questão, nós vamos analisar alguns gráficos. Vamos analisar esse primeiro gráfico. Então, tem um gráfico de setores e porcentagem. O gráfico a seguir mostra a quantidade de candidatos na eleição municipal entre prefeitos e vereadores relacionados com as suas cidades. Os valores em porcentagens foram arredondados. Então, nessa representação gráfica, eu posso interpretar o seguinte. Eu tenho o todo, então, o setor, ele corresponde ao 100%. E cada uma dessas classes, ou seja, 18 a 20 anos, 21 a 24 anos, 25 a 34 anos, até a última, que seria superior a 79 anos, ela vai ser uma parte do 100%, ou seja, uma fração desse todo. Então, se nós analisarmos aqui, por exemplo, a 47%, ela seria a nossa maior faixa, que está associada aqui ao 45 a 59%. E se nós somarmos cada uma dessas porcentagens, a soma dela vai ter que chegar ao 100%. Ou seja, elas são uma parte do todo. Analisando uma outra situação problema, nós podemos identificar que isso não acontece em qualquer tipo de gráfico. O de setores é sempre essa ideia de partes que complementam um todo, 100%. Mas existem outras representações gráficas que as classes elas são disjuntas, ou seja, elas não estão associadas entre si para formar um todo. E nós vamos analisar mais um problema, acompanhe. Eu tenho esse gráfico, esse é um gráfico de barras e porcentagem, e ele exprime a questão da reciclagem no Brasil, por diversas empresas. E essas empresas, elas coletam alumínio, PET, vidro, entre outros, e nós temos aqui a representação gráfica. Nessa representação gráfica, eu tenho a porcentagem de material reciclado. Mas, por exemplo, se eu for analisar o alumínio, eu tenho aqui essa primeira barra. Como que eu vou interpretar? Corresponde a 98% da reciclagem. A minha interpretação é que 2% não foi reciclado. Não está associado com o próximo, que corresponde às garrafas PETs.
Essa segunda barra, ela está aqui associada com uma nova categoria. Então, apesar de usar as porcentagens em cada uma das barras, elas estão em classes diferentes, elas não se complementam para formar um 100%. Eu analiso cada uma delas individualmente. Então, veja, a aplicação de porcentagem nessa representação gráfica é diferente da anterior. Eu tenho aqui uma outra aplicabilidade. E agora que nós já vimos essa diferenciação entre as representações, nós vamos discutir uma outra situação, problema. A professora Alessandra vai dar continuidade. Nesse problema, então, o objetivo é associar as porcentagens com a representação gráfica, mais especificamente o gráfico de setores, aquele onde nós somamos todas as porcentagens, que corresponde então ao total de 100%, vai estar associado a um todo. Então, o professor de Educação Física de uma escola fez uma enquete com alguns alunos sobre o esporte preferido por cada um. Os dados dessa pesquisa foram apresentados em um gráfico de setores. Então, nós temos a modalidade esportiva preferida e a cada modalidade uma porcentagem associada. Então, é uma porcentagem dentre o total de entrevistados. Por exemplo, o futebol corresponde a 40%. O que isso significa? Que 40% dos entrevistados possuem o futebol como sendo o esporte preferido. Então, nós vamos tomar uma hipótese no estudo desse gráfico. Nós vamos considerar que cada um dos entrevistados indicou apenas um esporte como sendo preferido. Então, dentre esse total, cada um dos entrevistados possui um único esporte como sendo o esporte preferido. E com isso nós conseguimos estabelecer essas relações a partir do gráfico e a partir de uma informação complementar. Então vamos retornar ao quadro. Tendo o gráfico, tendo as informações, a questão é a seguinte: se 75 entrevistados têm o basquetebol como esporte preferido, quantos entrevistados preferem o futebol? Então, além de comparar a parte com o todo, nós podemos comparar parte com parte. Então, aqui no caso, o basquete e o futebol. Nós sabemos que 75 entrevistados preferem o basquetebol. E se nós formos analisar graficamente, 15% dos entrevistados responderam, então, que o esporte preferido é basquetebol. Então, os 75 correspondem a 15% do total de entrevistados. Mas nós queremos saber quantos preferem o futebol. Então, qual é a quantidade de entrevistados que diz que o futebol seria o seu esporte preferido? Sabendo que 40% dos entrevistados afirmaram esse fato. Então, nós queremos saber quantos entrevistados estão associados a 40%. Então, o total de entrevistados que preferem o futebol pode ser obtido da seguinte forma: eu multiplico os 75 entrevistados pelos 40%, que é a quantidade de entrevistados que preferem futebol, e divido agora por 15, que é a quantidade de entrevistados, a porcentagem associada aos que preferem o basquetebol. Multiplicando 75 por 40 dividido por 15, então nós vamos ter um total de 200 entrevistados. Então, o objetivo é identificar esse fato. Então, nós podemos efetuar cada um desses cálculos na calculadora. Então, se eu multiplico 75 por 40 e depois divido por 15, eu vou ter exatamente os 200 entrevistados. Então, nós observamos nesse caso que houve a possibilidade de comparar parte com parte, os que correspondem a um determinado esporte a outro. Então, agora nós vamos ter uma atividade que também vai explorar esse fato e vai explorar a comparação também com o todo. Então, acompanhe o enunciado no quadro. Nós vamos ter exatamente a mesma situação. Nós temos os 75 que correspondem ao basquete. E agora nós precisamos identificar quantos entrevistados preferem o voleibol e quantos alunos foram entrevistados no total. Então, quanto que corresponde ao 100%?
Então agora a professora Débora vai comentar sobre essa atividade. De modo análogo que nós já resolvemos com a professora Alessandra, nós vamos comparar as partes que nós já conhecemos. Vamos voltar ao slide para dar continuidade. Nós temos a preferência agora por voleibol. Neste caso, o voleibol estava indicado no gráfico com o 15%. Aliás, nós tínhamos lá o basquetebol indicado com 15%, que era o valor conhecido e que correspondia a um total de 75%. E o nosso desconhecido agora é o voleibol, que corresponde a 30%. Então, organizando as informações, eu tenho aqui 75 que preferiam o basquetebol anteriormente e que corresponde a 15%. E eu vou comparar com o 30%. Se nós pensarmos aqui em proporção, eu posso interpretar que 30% é o dobro de 15%. Se isso acontecer, eu já posso deduzir qual que é o resultado. Então, se eu dobrei a porcentagem, eu também posso dobrar a quantidade. E com isso, analisando desta forma, eu obtenho o resultado de forma direta, que seria 150 pessoas. É possível também fazer o cálculo como nós fizemos no exemplo anterior. E também nós podemos pensar no total de entrevistados, pensando também nessa questão do total associado. Então, eu posso utilizar a informação anterior, que 75 que preferem basquetebol correspondem a 15%. E eu quero descobrir o todo, 100%. Eu posso pensar aqui em partes proporcionais, então eu já conheço algumas delas. Então, eu tenho aqui que o basquetebol corresponde a 75%, que o 30% corresponde a 150%, e eu poderia ir subdividindo e encontrar o todo. Ou ainda, eu posso aplicar novamente o procedimento de cálculo e deduzir o total. Então, eu posso fazer 75 vezes o 100. E dividir isso por 15. Fazendo essa operação, eu obtenho aqui o total de 500. Se nós aplicarmos, então, esse procedimento de proporção, nós vamos obter o mesmo resultado de 500 no total de participantes. Bem, nós agradecemos a sua participação nesta nossa aula e nós nos vemos no próximo encontro. Eu espero que com essa aula você tenha retomado os seus conhecimentos ou sanado suas dúvidas a respeito da porcentagem. Desejo a você bons estudos e até a próxima!